Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos dar continuidade na matéria de direito empresarial. Hoje vamos conversar um pouco sobre quem não é empresário, que é o artigo 966, parágrafo único, né? Neste caso, atividade científica, literária ou artística não é uma atividade dada como atividade empresarial, neste caso, e compreender por que ela não é atividade empresarial, ok? Vamos lá, me acompanhe aqui nessa aventura que nos espera do direito empresarial. Sei que você já está ali ansioso para começar essa aula, mas se acalme, vamos começar já de imediato, né, e já bater um papo aqui do direito empresarial. Bom, conversamos na última aula sobre quem é empresário, que é o artigo 966. Então, na última aula lá, postei quem é o empresário. Então, basicamente, para ser empresário, tem que ser uma atividade profissional, organizada, produção e gestão de bens ou serviços. Esse cara é um empresário, ponto. Ok? 966 falou sobre isso. E hoje vamos compreender quem não é empresário, que é o parágrafo único do artigo 966. Perfeito? Vamos entender, então, quais são as atividades que não são atividades empresariais. Ou seja, ela faz de forma profissional, ela atua de forma profissional, organizada, produção de bens e serviços, mas não é empresária neste caso. Vamos lá, acompanha comigo aqui então no artigo 966, parágrafo único. Diz assim, ó: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concursos auxiliares ou colaboradores, salvo seu exercício da profissão constituir elementos da empresa neste caso. Vamos lá. Então esse cara aqui, ó, do 966, parágrafo único, inicialmente não é empresário. Não vai ser empresário. Por quê? Porque o nosso legislador assim entendeu, né? Porque são atividades científicas, literárias ou artísticas. Por exemplo, se você pensar por si só, na sua essência, um artista, por exemplo, não é uma atividade empresarial, não é verdade? É uma atividade circense, uma atividade social, uma atividade que busca a alegria do pessoal, sim, a alegria, né, da população. Atividade científica também, né? Atividade científica não é uma atividade por si só lucrativa, né? A atividade científica também é uma atividade que busca o melhoramento de todo mundo, o melhoramento da sociedade por si só. Né? Covid, estamos aqui diante do Covid, dessa pandemia, a atividade científica que está regulamentando neste caso. A atividade científica, literária ou artística não é uma atividade empresarial neste caso. Então, por exemplo, uma clínica veterinária, atividade científica, não é empresária. Uma atividade de livros, pessoa que vende livros, por exemplo, não é atividade empresarial, neste caso, a grosso modo, tá? Vamos entender aqui que temos algumas exceções nesse caso, beleza? Então, o nosso legislador assim entendeu que por mais que atue de forma habitual, de forma profissional, organizada, com produção e situação de bens, não é uma atividade empresarial, quem for atividade científica, literária ou artística neste caso. Então, aqui comigo aqui, vamos entender então esse parágrafo único. Primeira parte do parágrafo diz assim, ó: atividade intelectual, natureza científica, literária ou artística estão excluídos do regime empresarial de consideradas atividades, são consideradas atividades cíveis. Segunda parte, sujeito para adotar um formato empresarial. Médico contrata enfermeiros, secretários formados em uma clínica neste caso. Então ali, ó, o artigo 966, ele possui duas partes basicamente. Ele possui ali a primeira parte que ele fala, ó, não, acompanha comigo aqui, por favor, ó, não se considera assim empresário quem exerce profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística com o concurso auxiliares ou colaboradores, ponto. Então ele fala até aqui, ó, até o ponto ali, falou, ó, não é empresário. Atividade científica, literária ou artística, mesmo que tenha colaboradores. Por exemplo, uma clínica veterinária, por exemplo, uma clínica odontológica, uma pessoa que vende livros, vamos supor que ela tem auxiliares, colaboradores, pessoas que vendem o produto para ela. É empresária? Não. Tá bom? Não é atividade empresarial neste caso. Então, como se fosse colocar no caderno, o caderno de vocês agora, colocaria assim, ó, como regra geral, atividade científica, literária ou artística não é atividade empresarial, mesmo que exista colaboradores, ou seja, mesmo que possua funcionários, não é uma atividade empresarial. Então, por exemplo, eu só tenho um ateliê, vendo quadros, minha letra é linda, faço quadros lá, lindos para vender. Tenho vários funcionários da minha empresa que vende no balcão. É atividade empresarial? Não, não é atividade empresarial. Beleza?
Agora, a segunda parte do artigo coloca uma negação. Diz assim, ó. Salvo, acompanha comigo aqui, por favor, ó. Salvo se o exercício da profissão constituir elementos de empresa neste caso. Ou seja, salvo uma exceção, ou seja, ele volta a ser empresário se existir elementos da empresa neste caso. Ele passa a ser atividade empresarial neste caso. Professor, então, se o sujeito, vamos pensar no ateliê, não é atividade empresarial como regra, mas ele começa, ele possui esse elemento aqui, ó, elementos de empresa. Ele passa a ser empresário? Passa. Ele volta a ser empresário neste caso. Professor, mas o que é elemento de empresa então? Vou falar agora. Elementos de empresa que formam o elemento de empresa por si só, neste caso, é basicamente, tá? É o fim da pessoalidade do empresário. Elementos da empresa é você trabalhar na empresa como se fosse uma grande empresa, um intuito lucrativo, ganhar dinheiro. O sujeito, o que trabalha, por exemplo, no meu ateliê, eu nem vou trabalhar mais. Fico em casa e vou vendendo produto. Nesse caso, eu não sou um empresário, né? Eu não sou, nesse caso, eu volto a ser um empresário, porque eu nem vou no ateliê, eu nem vendo quadros, eu fico lá na praia, neste caso. Ou seja, acaba a pessoalidade, nesse caso, acabando a pessoalidade, esse sujeito volta a ser um empresário, neste caso. Igual tá ali, ó, por exemplo, ó, um médico contrata enfermeiras, uma secretária com formação em clínica. Beleza. Se eu sou um médico e eu contrato, por exemplo, sou médico, eu contrato, por exemplo, lá, uma secretária, né, ou uma enfermeira, não sou empresário, com atividade aqui científica, ok. Agora, eu sou um médico que nunca vou na clínica. Sempre fico em casa, eu mando meu estagiário fazer cirurgia, eu mando fulano fazer cirurgia, eu só dou ordens, eu vou lá uma vez por ano. Veja bem, acaba a pessoalidade nesse caso. Eu não sou mais uma atividade de cunho pessoal, não é mais uma atividade científica, é uma atividade empresarial. Eu tenho tudo lucrativo nesse caso. Então, nesse caso, eu volto a ser um empresário neste ponto. Ok? Então, eu coloquei ali, ó, a dica, né, ó. Caracterização pela pessoalidade e não pela organização neste caso. Então, o 966, parágrafo único, primeira parte, está caracterizado pela pessoalidade e não pela organização. Então, basicamente, tem que ter o sujeito naquela relação, tá? Por exemplo, lá, pensa no ateliê. Vamos lá, pensa lá, Romero Brito. Romero Brito lá, um dos exemplos de atividade artística. Tem como pintar os quadros do Romero Brito? Não tem, né? Só ele consegue pintar. Então ali não tem como ele não ser empresário, ele não é uma atividade empresarial, porque ele tem que pintar os quadros. Agora vamos supor um exemplo. O Romero Brito começou a ganhar muito dinheiro, começou a sair viajando, enfim, só fica fora da empresa. Quem está pintando os quadros agora é o João, o secretário dele. Porque o João também sabe pintar, também sabe fazer as coisas. Ele começou a pintar os quadros do Romero Brito lá, porque o Romero Brito nem dá tempo, só fica fazendo autógrafo, fica viajando. E agora, professor? Neste caso, veja bem, o Romero Brito acabou a pessoalidade. Se acabou a pessoalidade do Romero Brito no quadro, né, de fazer o quadro, ele, nesse caso, ele volta a ser um empresário neste ponto. Tudo bem? Beleza? Então, o fim da pessoalidade torna o sujeito empresarial neste caso. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar, ó, pensa comigo assim, ó, até me arrumar aqui, pensa comigo assim, vamos supor assim, ó, montei um ateliê, vamos continuar no ateliê aqui, ó, quadros, pinto quadros e vendo, ok? Pintei o quadro, vendo os quadros, tenho ali ajudantes e vendo os quadros nesse caso. Pergunta simples, eu sou um empresário? Sim ou não? O que vocês acham? Tem certeza que a gente teve um coro? Não, né? Não sou empresário, porque nesse caso aqui, atividade artística não é empresário. Beleza? Agora, comecei a ganhar muito dinheiro, tá? O meu ateliê começou a ficar gigantesco, contratei colaboradores, secretárias, outras pessoas, estagiários para pintar, estagiários de artes, mas eu continuo pintando os meus quadros e vendendo. No meu ateliê, essas pessoas só me auxiliam, tá? São só auxiliadores. Eu continuo vendendo os meus quadros, neste caso. Os quadros que eu pintei, tá? Com pessoalidade. Eu mesmo tive que pintar esse quadro. Eu sou empresário? Sim ou não? O que vocês acham?
Logicamente, novamente, não sou empresário. Artigo 966, a primeira parte. Ok. Agora vamos para o terceiro exemplo, nesse exemplo aqui. Agora eu comecei a ganhar muito dinheiro, tá? E aí eu comecei a nem ir mais no ateliê. Pedia para esse estagiário que estava aqui, falava, estagiário, pinta lá aquele quadro, sabe aquele quadro que eu fiz lá? Você mesmo pinta. Porque eu estou aqui na praia, eu estou aqui fazendo meu autógrafo, estou publicando meu livro, enfim, pinta você aí. Neste caso, entrega. Opa, neste caso, tornou-se agora com elementos da empresa, não é verdade? Elementos do comércio aqui. Veja, acabou a pessoalidade do Sr. Pedro. Não tem uma atividade artística aqui. Acabou essa atividade. Então eu voltei a ser um empresário. Porque, ó, precisa do Pedro aqui para essa empresa continuar andando? Para essa atividade continuar andando? Não, não é verdade? Porque agora eles mesmos pintam o quadro. Não precisa mais do professor Pedro para pintar o quadro, neste caso. Qualquer pessoa pode pintar aquele quadro, professor. Então, neste caso, acabou a pessoalidade, essa empresa continua andando. Dica importantíssima. Pense na empresa. Está aqui a empresa. Né? Está aqui o sujeito. Se o sujeito, eu tirar ele, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, ó, que eu estou na praia, enfim, tirei o professor Pedro. A empresa continua caminhando. Continua tocando normalmente, como nem precisa mais do professor Pedro, nesse caso. Não precisa mais dessa pessoalidade. Pronto, eu sou empresário. Agora, tenho aqui atividade, tenho o professor Pedro. Eu tiro o professor Pedro, a empresa não anda. Por quê? Não tem como vender o quadro, porque é o professor Pedro que pinta o quadro. Não tem como vender a obra de arte, porque a obra de arte é o professor Pedro que faz. Então, nesse caso aqui, eu não sou um empresário neste caso. Ok? Fique atento a isso, cai muito para a OAB, cai muito em concurso, cai muito em provas de concurso. Na minha prova também cai bastante, tá, esse tópico aqui. Outro exemplo, para finalizar, antes de voltar para cá. Pensa comigo assim, ó, vamos pensar no ateliê novamente, no ateliê, e eu vendo aqui agora quadros em branco. Pego quadros iguais aqui, ó, não quadro digital, vamos pensar que esse quadro aqui é quadro não digital, é um quadro normal. Pega esse quadro aqui que estou vendendo no meu ateliê. Ok? Quadros em branco. Eu sou empresário ou não? O que vocês acham? Sou empresário ou não sou empresário nesse caso? Veja, nesse caso aqui, eu sou um empresário. Por quê? Porque eu estou vendendo quadros em brancos. Qualquer pessoa pode vender quadros em brancos, não pode? Precisa ser um Roberto Brito? Precisa ser um professor, um grande intelectual para vender quadros em brancos? Não. Qualquer pessoa que não tem personalidade. Se não tem personalidade, é um empresário neste caso, perfeito? Então, empresário é a ausência de pessoalidade na organização da atividade por si só. Ok? Acompanhe comigo aqui então, ó, alguns enunciados, por favor, ali, ó. Exercício de profissão intelectual, diz assim, ó, 3 enunciados, ó, 193 da Jornada de Direito Civil, diz assim, ó, o exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresário. Enunciado 194. Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. E por fim, enunciado 95 da Jornada de Direito Civil também, a expressão elementos de empresa demanda interpretação econômica devendo ser analisada sobre a égide, né, da observação da atividade intelectual, natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores de organização empresarial. Neste caso. Então aqui, ó, esses 3 enunciados colocou esse ponto. Colocou que não será um empresário neste caso, tá? Atividade científica, literária ou artística não é empresário, salvo se existir elementos da empresa, aí sim o sujeito passa a ser um empresário neste caso. Perfeito? E por fim ali, ó, uma última dúvida. Professor, um escritório de advocacia com 20 profissionais poderá ser um empresário neste caso? Já passo aqui a resposta, ó. Neste caso não, tá? Uma atividade, o advogado pode ser empresário, né? Mas a atividade jurídica não pode ser. Destaco ali, ó, o artigo 5º diz assim, ó, o exercício da advocacia incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.
artigo 5º do Código, do nosso Código Civil Disciplinar, né? Do nosso Código de Ética, né? E ali o Estatuto do Estatuto da Organização dos Advogados do Brasil, artigo 16, ó, não são admitidos o registro, nem pode funcionar a sociedade de advogados que represente a forma ou localização mercantis que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar. Neste caso, então ali, ó, esses dois artigos que eu destaquei aqui, o artigo 5º e o artigo 16, já fala isso. Atividade jurídica nunca será uma atividade empresarial neste caso. Então, por mais que eu queira, uma atividade jurídica a pessoa aquela empresa, melhor, aquele escritório é gigantesco, ganha milhões de reais, 10 milhões de reais, muitos clientes, é uma atividade empresarial? Não. Atividade de advocacia nunca, a atividade, né, de advogados, atividades jurídicas, nunca será uma atividade empresarial, porque a própria lei proíbe isso. Porque o nosso código de normas, nesse caso aqui, colocou essa exigência, né? Porque é uma atividade como se fosse assim, da justiça, uma atividade sem fins lucrativos por si só, na sua essência. Eu sei que é meio estranho pensar isso na prática, mas ele não é uma atividade empresarial em nenhuma hipótese. O advogado até pode ser empresário, ter uma empresa de bebidas, uma empresa de uma balada que seja, né? Mas a atividade jurídica não é uma atividade empresarial em nenhuma hipótese neste caso. Beleza? Por fim, então dessa forma aqui, ó, vamos fazer a nossa conclusão, tá? Esse parágrafo único é importantíssimo, tá? E vai estar na minha prova e também vai estar na sua prova do OAB quando você for cair na prova lá. Vamos lá. 966, ele fala aqui, atividades científicas, literárias e artísticas não são atividades intelectuais. Ponto. Em que pese a existência de colaboradores, eles não são atividades empresariais. Ponto. Entretanto, mas, todavia, salvo, né, se constituir aquela atividades, elementos de empresa, ela passa a ser uma atividade empresarial neste caso, e aí sim o sujeito volta a ser um empresário neste caso. Ou seja, a ausência de pessoalidade torna o sujeito empresário neste caso. Perfeito? E por fim aqui falei do advogado, por mais que tenha 20 advogados, não é uma atividade empresarial, porque atividade jurídica não é uma atividade de fins mercantis neste caso. Ok? Então é isso, fechamos por aqui nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença, forte abraço, tchau, tchau, bons estudos!